Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Eu tô com a minha namorada há quase 1 ano e, no mês passado, fomos morar juntos. Talvez isso tenha sido meio rápido, não sei. Os meus pais certamente pensaram que sim. Mas, honestamente, tudo foi ótimo no começo. Nós nos damos muito bem e nunca tivemos mais do que uma breve discussão. Mas então, ela começou a assobiar. É tão idiota, eu sei, mas ela tá sempre assobiando uma música estranha. E isso realmente me dá nos nervos. A minha mãe ficava me dizendo que quando você vai morar com alguém, você descobre todas as peculiaridades que essa pessoa esconde de você. E não é como se eu não esperasse que isso fosse verdade. Mas, por alguma razão, esse é apenas um problema constante entre nós e eu não sei o que fazer. No começo, eu apenas a ouvia assobiar enquanto tomava banho. Era meio fofo, como a música tema do banheiro dela. Não reconhecia a melodia, mas era muito distinta. Eu poderia imitá-lo de memória se quisesse. Na verdade, às vezes isso ficava preso na minha cabeça e me deixava um pouco louco. Você sabe como é. Depois de mais ou menos 1 semana, perguntei qual era a música e ela apenas riu. Eu tô me perguntando se talvez ela tenha inventado isso sozinha, algo que ela faz distraidamente, especialmente depois que começou a fazer mais. Como se eu estivesse lendo um livro e ela estivesse no computador e começasse a assobiar. Eu tentei ignorar isso. Eu realmente me sinto um idiota por estar tão mal-humorado com isso. E sei que ela não estava fazendo pra me irritar. Mas ela continuava, sem parar. E isso desviava a minha atenção do que quer que eu estivesse fazendo. Então, finalmente, disse algo há algumas noites. Eu estava revisando alguns documentos legais para o trabalho e ela começou a assobiar como uma louca sem parar. E eu tô tentando bloquear isso, mas é só muito excessivo. Tipo, eu sei que vocês provavelmente estão pensando que eu tava exagerando, mas parecia que ela tava assobiando direto no meu ouvido. E isso acabou com o meu último resquício de paciência. Da forma mais calma e gentil que pude, eu a chamei e pedi que se acalmasse. Ela não respondeu. Perguntei novamente e ela ainda assim não respondeu. Então eu saí do quarto e a encontrei na sala, assistindo um filme. Ela não estava mais assobiando e, por algum motivo, isso realmente me irritou. Parecia que ela estava brincando comigo e ela apenas olhou para mim como se não soubesse qual era o meu problema. Perguntei se ela conseguia parar de assobiar tanto e ela me disse que não estava assobiando. Agora, entendo que talvez ela não perceba que está fazendo isso, mas ninguém assobia tanto e não percebe. Não é típico dela mexer comigo desse jeito, e eu não sei o que ela está tentando tirar disso. Achei que talvez ela estivesse brincando ou fazendo uma piada, mas ela tinha que ver o quanto eu estava irritado. Pedi novamente para ela não assobiar tão alto e ela não respondeu. Havia tensão na sala e parecia a nossa primeira briga desde que fomos morar juntos. Mesmo que ela não tenha assobiado durante o resto da noite, eu não consegui me concentrar no meu trabalho porque estava chateado com o confronto. Então, é claro, na noite seguinte, ela estava assobiando novamente. Eu a ouço quando ela chega do trabalho e ela continua por pelo menos 1 hora. Eu não queria brigar novamente, então fiquei no quarto e ouvi ela se movimentar por um tempo. Eu senti como se estivesse exagerando, mas, honestamente, quão difícil é simplesmente não assobiar o tempo todo. Não era grande coisa quando acontecia de vez em quando, mas eu sinto que ela assobia mais do que fala comigo agora. Então, eu tô sentado na sala, pensando sobre isso,
e provavelmente foi por isso que fiquei nervoso quando finalmente desci. Ela estava preparando o jantar, o que sempre é uma delícia, mas ainda assobiava. Então eu disse baixinho: "Ei, querida, talvez devêssemos colocar uma música em vez disso, para que você não precise preencher o silêncio com assobios." Tentei fingir que era uma piada, mas sabia que ela provavelmente perceberia e ficaria irritada de novo. Ela nem sequer se virou para mim, apenas bufou e continuou cozinhando. Depois de 1 minuto, eu disse a ela que sentia muito pela outra noite, mas o assobio meio que tocou meu ouvido de forma errada, e se ela tentasse não assobiar tanto e tão alto, isso tornaria a minha vida muito mais fácil. Eu sinto que estava sendo justo. Eu sei que parece controlador e exigente, mas estava me incomodando muito. Todos nós temos nossas coisas, sabe? Eu tento não mastigar alto na mesa porque isso a incomoda. Então, por que ela não para de assobiar às vezes pra mim? Mas ela surtou totalmente. Ela se virou e disse que não estava assobiando e que não sabia qual era o meu problema. Nesse ponto, eu não entendo por que ela estava fazendo isso. Obviamente, não era engraçado pra nenhum de nós, e ela parecia genuinamente chateada. Então, não sei por que ela continuou me provocando. Perguntei qual era o problema, por que ela estava tão na defensiva em relação a essa coisa do assobio, e ela me disse pra calar a boca. Ela me disse que estava cansada de falar sobre isso, como se eu fosse irracional. Eu nunca fico bravo com ela, mas simplesmente explodi. Eu disse a ela pra parar de assobiar antes que eu perdesse a cabeça. Ela me chamou de louco só porque eu estava ficando um pouco chateado, e de alguma forma isso era tudo que eu conseguia aguentar. Peguei uma das panelas de ferro fundido do fogão e joguei na cabeça dela o mais forte que pude. Ela caiu e bateu a cabeça no balcão, mas balancei a panela novamente antes que ela caísse no chão. Acho que bati nela talvez 3 ou 4 vezes. Não me lembro, mas me sinto horrível. Havia sangue por toda parte e sua mandíbula parecia estar quebrada. Não, eu não acho que isso é certo. Eu não conseguia acreditar que tinha perdido a paciência daquele jeito e não tenho ideia de como podemos superar isso. Eu me sinto tão envergonhado por deixar as coisas ficarem físicas, independentemente do quanto ela possa estar me provocando. Mas aqui está o problema. Ela ainda tá assobiando. E eu pedi gentilmente que ela parasse, mas agora ela não para nunca. Há 2 dias ela tá deitada no chão da cozinha, com os olhos revirados e a boca aberta, apenas marinando em sangue coagulado. E ainda está assobiando. Eu não sei o que fazer. Eu não quero terminar, mas isso é demais. Eu só preciso que ela cale a boca. Apenas cala a porra da boca. Cala a boca. Por favor, cala a boca.